Deixa lá o que você quer vender ou comprar. Conecta aí. Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite a todos, nossa saudação mais uma vez, estamos começando o nosso painel aqui pela TV Erechim. Nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, e do Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma das denominações religiosas que nós temos em Erechim, que é a Brasil para Cristo. Vamos abordar alguns temas bastante controversos, não sei se esse é o termo, até mais forte do que polêmico, enfim, né? E para, enfim, esclarecer algumas coisas a respeito disso, está aqui junto conosco nosso colega, inclusive, aqui de TV, o pastor Edgar Radeski. Então, nós vamos abordar questões bastante, enfim, tem pessoa que acredita, tem pessoa que não acredita, nós vamos saber por que ele gostaria de falar a respeito disso e nós ouvir a respeito disso. Quero, antes de mais nada, saudá-lo e que seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Olá, Odi, é um prazer estar aqui novamente no seu programa, esse programa de tão grande prestígio em nossa cidade e região, e que nós possamos juntos colaborar com ideias, com pensamentos, né, que nossos amigos e que a sociedade está vivendo nos dias atuais. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a Brasil para Cristo, a igreja. Como é que está aqui em Erechim? Enfim. A Igreja Brasil para Cristo... Pode expandir também. Certo. A Igreja Brasil para Cristo é uma denominação evangélica que ela já está há 68 anos no Brasil. E aqui em Erechim há apenas 16 anos. Nós vamos completar 17 anos agora no mês de fevereiro em Erechim. É uma igreja hoje, onde nós procuramos todas as semanas desenvolver esse trabalho. Todas as semanas nós estamos fazendo algum tipo de aconselhamento, transmitindo ensinos da palavra de Deus, ajudando pessoas carentes com cesta básica, enfim, esse trabalho bem amplo no sentido do que uma igreja deve fazer. E aqui em Erechim nós estamos trabalhando com essa comunidade nesse período e vendo a grande transformação de que as pessoas que têm fé estão vivendo. E eu falo que têm fé porque a minha formação, eu sou bacharel em Ciências Contábeis e agora atuando, né, como um pastor, fiz teologia, continuo fazendo agora na área do mestrado, que na verdade a gente nunca para, né? Mas estamos vendo que
as pessoas que têm fé são aquelas que frequentam uma igreja. Eu já estou com uns 51 anos e não conheço pessoas que têm fé e que não frequentam uma igreja, seja ela qual for a denominação. Aquele negócio, eu tenho a minha fé, eu rezo em casa, eu oro em casa, eu me concentro em casa, enfim. Sabe que quando nós vamos, tudo aquilo que eu falo é o que eu creio e concatenado, conjugado com a Bíblia Sagrada, esses preceitos cristãos. Em primeiro lugar, Odi, eu não consigo ver e entender uma pessoa que se diz cristã e segue as suas ideologias, porque o cristianismo surgiu da onde? De Cristo. E aonde estão os ensinamentos de Cristo? Na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela nos remete a convivermos com pessoas que têm fé, e a fé só vem pelo ouvir os ensinamentos cristãos. Então, essa fala que a gente encontra muito hoje em dia, pessoas, não, mas eu tenho a minha fé. Não, ela tem pensamento positivo. Ela tem uma força de vontade de vencer, de conseguir. Mas fé, a fé verdadeira, genuína, cristã, ela vem pelos ensinos cristãos. Ensinos esses que envolvem tanto o elogio, o reconhecimento, entender o amor de Deus e também o puxão de orelha, o que a Bíblia chama de apacentar, né? Quando um pastor, quando vemos Cristo cuidando de pessoas, ele na simbologia de um pastor cuidando das ovelhas. A Brasil para Cristo, sem me referir a outras denominações religiosas, não se torna, digamos assim, um tanto quanto, com o perdão da enfadonha, com discursos repetitivos, digamos, esse evangelho aqui eu já ouvi 50 vezes, 100 vezes, né? E aí fala de novo e meio que vem a mesma conversa e tal. A Brasil para Cristo, como é que age sobre esse aspecto aí? Tem sempre, digamos, uma fala nova, um discurso novo, adaptado? Sempre uma fala nova no sentido de quando nós vemos que o Evangelho, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus, ela se renova a cada instante. Então, no momento em que uma pessoa lê o Salmo 23, que você e todos os cristãos conhecem muito bem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, é uma mesma fala. Agora, cada vez que a gente lê, ou eu trago uma mensagem, uma pregação sobre o Salmo 23, ela virá com uma mensagem nova. Então, nós da Brasil para Cristo estamos sempre pregando a palavra de Deus, e eu tenho isso para mim como sendo uma mensagem super atual e renovadora, não enfadonha, nunca estressante. Acho que foi um pouco exagerado. Aqui, enfim. Mas a mensagem de Deus, ela sempre vem se encaixar exatamente na necessidade do ser humano. Eu falo isso pelo conhecimento limitado que tenho, mas e o convívio com as pessoas, Odi. Quando, por exemplo, quando chego numa casa, numa família que está um caos no casamento. Algo que pode atingir todos os telespectadores que nos acompanham ou amigos. Quando que surgem os problemas? Quando há aquela discordância, quando cada um começa a puxar para um lado. E o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela puxa, conduz as pessoas para um mesmo caminho, que é Cristo. Então, essa mensagem, ela se renova a cada instante, seja em função dos relacionamentos ou em função de uma cura. Hoje nós estamos vivendo num ambiente global doente. E quando nós nos remetemos à fé, vemos que através da fé em Deus, do jeito certo, ela conduz a pessoa à cura, a um tratamento eficaz, a uma alegria renovadora. Então, eu digo que como pastor, e atuando aqui em Erechim, eu vejo assim a alegria toda semana, mesmo em meio ao momento que nós estamos vivendo, bem difícil, eu consigo ver essa alegria que se renova na vida das pessoas que têm essa fé, que buscam essa fé. Então, eu vejo quando
um evangélico, quando um católico separa um tempo da sua vida em meio a toda a correria e vai para a igreja, naquele momento, naquele instante que ele está ouvindo um sermão, a sua fé está sendo construída e edificada. Então, através dessa fé, nós vamos longe, nós vamos muito além. E nós podemos ver de que tudo que envolve o relacionamento do ser humano com Deus é somente através da fé. O senhor acredita mesmo que cada vez que, digamos, uma pessoa se dirige a uma igreja, há uma renovação dos seus preceitos, dos seus princípios de fé? Ou é aquele negócio assim que, para muitas pessoas, assim, aquilo é, hoje é domingo, eu tenho que ir. Sim, eu tipo tenho uma que obrigação, cumprir. né? Então, assim, aquela velha história, como é que é, que dizia que, eu não me lembro bem, não há um sábado sem, que eu não me lembro, mas não há um domingo sem maionese ou sem missa, né? E uma segunda sem preguiça, né? Será que as pessoas vão realmente para se renovarem, para escutarem, ouvirem de novo, prestarem atenção, saírem e refletirem? Sim. Ou, assim, já aconteceu comigo, vou chamar para mim aqui, né? Sim. Assim, ainda bem, já fui na missa, agora eu estou liberado. Um alívio. Né? Quando nós tínhamos os cinemas aqui no centro, eu ia à missa das 6 horas e os filmes, normalmente, a primeira sessão era 7h15. Dava bem certinho. Né? A gente ficava controlando ali, tomara que o padre termine logo para... que não atrase. Isso. Odi, eu tenho uma convicção de que quando uma pessoa sai de sua casa e vai com sinceridade para a igreja, ela tem a sua fé aumentada. Porque com certeza nós temos muitas pessoas que vão para a igreja por conveniência, por necessidade. E nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, sabe de tudo. No momento em que uma pessoa vai para a igreja com um coração aberto, com aquela intenção mesmo de, peraí, eu quero ver o que Deus tem para falar comigo, ou eu estou indo para agradecer, é uma situação. A pessoa é edificada, a pessoa é fortalecida. Agora, aquela pessoa que vai por interesse, e isso acontecia desde o tempo de Cristo, pessoas que iam por interesse. Nós vemos um episódio em que Cristo chega no templo grande, aquele que foi destruído lá em Jerusalém, e chegando lá, estava cheia de pessoas com outros interesses, inclusive alguns comercializando. E o que ele fez? O Cristo vivo, poderoso, cheio de amor, virou as mesas, pegou um azorrague, né, que é uma espécie de um chicotinho, e mandou todo mundo sair do templo, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês estão transformando a casa do Pai, que é uma casa de oração, estão transformando num lugar de comércio? Então tem pessoas, sim, que vão para a igreja com outras intenções. Nós poderíamos até dizer quantas pessoas nessa época que estamos vivendo que vão para a igreja para conquistar adeptos, apoio. E o fato de nós irmos para a igreja deve ser voltado para a pessoa se encontrar com Deus. E interessante é que eu creio dessa forma, Odi. Como que a pessoa se encontra com Deus? Na maneira como ela se relaciona com as pessoas, com os amigos. Isso nasce quando? Isso vem desde quando? Porque tem aquela história, depois que a árvore entortar para o lote do vizinho, aí não adianta mais. Isso vem desde pequeno, vem desde do ventre familiar ali, do seio familiar, ou vem quando? Creio que não. E por que eu posso afirmar isso? Porque eu conheço muitas pessoas que nasceram já num lar cristão, católico, evangélico, e hoje não são mais. Então não vem de berço. Tanto é que eu creio o que as Sagradas Escrituras dizem, que o ser humano não é filho de Deus. Porque nós comumente ouvimos assim: mas todos são filhos de Deus. Não. Quando nós tratamos das coisas espirituais, da fé, a Bíblia Sagrada, o Manual do Cristão, diz que todo ser humano é uma criatura. Foi criado por Deus, mas é isso. E no instante em que ela reconhece
esse amor de Deus na pessoa de Cristo, porque a pessoa do Senhor Jesus que veio e morreu pela humanidade, mas espera aí, morreu por todo mundo? Sim, mas morreu por aqueles que creem. Eu, por exemplo, creio que Deus me ama de uma maneira muito especial na pessoa de Cristo. Quer dizer, a revelação desse amor acontece no momento em que eu criei que a morte de Cristo lá na cruz, essa foi a revelação maior, porque nós muitas vezes levantamos isso para um pai. Você amaria alguém ao ponto de dar o seu filho para que ele fosse torturado, morto? O pai vai dizer, de jeito nenhum. Então, é somente através da fé que nós podemos nos aproximar de Deus, e digo de uma forma muito incisiva, para Deus não é impossível. Deus e Cristo são a mesma pessoa? Não. Porque Deus é um Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na época do Antigo Testamento, hoje, nós podemos ver que a pessoa de Deus, ela vinha e usava um profeta, usava um mensageiro para transmitir uma mensagem. Se arrependam, mudem de vida. E era a pessoa de Deus usando através de uma intervenção, através de uma profecia. Quando Cristo veio, nasceu através de Maria, e ele deu a vida por todos aqueles que nele creem, a Bíblia nos mostra, e eu creio dessa forma, o momento que eu aceitei, que eu criei nesse Cristo, no sacrifício dele, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo passa a morar, a estar comigo ininterruptamente, intercedendo por mim, me orientando, me dirigindo, me conduzindo. Tanto é que nós vemos isso de uma forma clara, de que lá no céu tem 3 tronos. O Deus Pai, para o Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse momento, o 3º trono do Espírito Santo está vazio, porque ele está presente aqui na terra. Aonde? Numa igreja? Numa instituição? Não. Presente no coração, na vida de qualquer pessoa que aceita o amor de Deus na pessoa de Cristo. E com isso também vemos, o apóstolo João, Paulo também escreveu, de que quando nós erramos, pecamos, existe um intercessor para nós diante de Deus. Quem? Jesus Cristo. João escreveu dizendo que Cristo é o nosso advogado e um dia se tornará juiz, vai ter uma promoção. Então hoje, quando o pastor Edgar erra, vamos dizer, numa mentira, foi um erro, foi um pecado. Biblicamente nós temos um acusador, diabo ou Satanás. Está vendo lá, como que dizendo, Deus, como é que tu vai abençoar o pastor Edgar? Ele é um pecador, ele mentiu, ele errou. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, se intercede por mim. E chega diante do Pai e diz, Pai, o pastor Edgar errou mesmo, mas eu paguei o preço por ele. E ele crê nisso. Então vemos através da Bíblia hoje de que Deus pegou todos os pecados meus e daqueles que creem e colocou sobre Cristo. Então quando Cristo morreu na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aí quando Deus olha para mim, não vê os meus pecados, mas vê Cristo, que é completo, que é poderoso. Mas ele pagou todos os pecados, e por que a gente continua pecando então? Aí é uma situação assim. Nós temos, biblicamente, podemos... Pagou o passivo e o ativo. É verdade, sabe, Odi? Nós vemos, através da Bíblia, que existem 2 tipos de pecado. O pecado original, que todo ser humano já nasce com ele. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. E existem os pecados que nós cometemos no decorrer da vida. E esses pecados que cometemos no decorrer da vida é que geram as frustrações, as decepções, os fardos. Problemas do casamento, problemas diversos de relacionamento, enfim, diversas frustrações que são frutos, pois a Bíblia diz que tudo aquilo que o ser humano semeia vai colher. Então, para nós resumirmos, porque é um assunto que é inesgotável,
No momento em que nós olhamos para uma pessoa hoje, à luz da Bíblia, imaginamos ela assim, sendo um cidadão bom, paga os impostos, é uma pessoa que respeita o próximo, que ajuda famílias carentes. Biblicamente, essa pessoa, quando morrer, ela vai para o inferno se ela não crer em Cristo como Salvador. Por que foi criado o inferno, se existe inferno? Me explica isso aí. Quem é que criou o diabo? A figura do diabo, do inferno, de Satanás. Por que o mundo tem que ter essa... Sim. Como é que vou dizer? Essa figura simbólica, enfim, ou real? A criação do diabo foi do próprio Deus. Quando nós vamos para as Escrituras, então aqui para dar um flash, Deus criou primeiro os anjos em todas as suas hierarquias e Lúcifer, Satanás, era um anjo, um dos anjos, uma das criações de Deus. E nós vemos o quanto Deus é poderoso e soberano que dá a todas as suas criaturas, tanto aos anjos quanto ao ser humano, o livre-arbítrio, a escolha. E chega um momento em que Satanás se acha superior a Deus. E aí nós vemos que Deus expulsou ele do céu, segundo o profeta Ezequiel, expulsou ele e mais 1/3 dos anjos que estavam no céu e que hoje são os demônios, à luz da Bíblia Sagrada. Então, este opositor de Deus começou a desenvolver todo o seu trabalho de destruição, se opondo a tudo aquilo que Deus criou e ensina. Deus ensina, por exemplo, ao homem casar com uma mulher e ir até o fim, esse cônjuge. Deus ensina assim. O que o diabo vem? Através de uma novela, de um filme, através daquilo que é oferecido. Eu ia lhe perguntar isso aí, porque então nós temos dois polos. Com certeza. Deus, então tem Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Sim, né? E existe uma trindade satânica também. Bom, o diabo não tem o seu exército? Tem. O diabo tem o seu exército, que são os demônios. E hoje, saindo da teoria para a prática, eu como pastor, lido há muitos anos com exorcismo, com pessoas que são possessas por demônios. E aí você pensa assim, será? Será que não é uma doença? Não, não. Situações que eu tenho vivenciado na área de destruição, existe, por exemplo, uma entidade diabólica chamada pombagira. É uma hierarquia maligna que atua na destruição de casamentos. Então, no momento em que uma pessoa faz um trabalho, faz uma invocação para destruir determinada família, e essa família não está protegida por Deus com a fé verdadeira em Cristo, com certeza esse mal enviado, ele entra em ação e destrói. O homem começa a se apaixonar daqui a pouco por uma outra mulher, a mulher por outro homem, e há destruição. Então, há duas forças. É claro que o diabo, ele tem o seu poder, mas é um poder muito limitado, se comparado ao poder de Deus. Mas é um poder destrutivo. E a pessoa que crê nisso, as coisas vão acontecendo. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com o pastor Edgar Radeski, que é da Brasil, que é o pastor da Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem.
Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta. Nossa saudação a todos, em nome da Unimed Erechim, em nome da Sicredi, e recebendo aqui o pastor Edgar Radeski. Estamos falando sobre assuntos bastante curiosos, enfim, mas que acredite ou não, ocorrem. Vamos falar um pouquinho, porque nós estamos vivendo um tempo totalmente atípico, não precisamos entrar em detalhes aqui e tal. A igreja fala muito em fim do mundo? O que seria? Na verdade, nós procuramos ensinar as pessoas que frequentam a igreja, à luz das Escrituras, o que acontece hoje e o que acontecerá. E hoje nós vemos assim um cumprimento tremendo e incrível das Escrituras. Por quê? Certa ocasião, os discípulos estavam reunidos com Cristo. E Cristo disse assim, olha pessoal, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou voltar para o Pai, vou para o céu, e um dia eu vou voltar. Já passaram 2000 anos. E aí os discípulos perguntaram, mestre, mas diga-nos que sinais, vai ter alguma maneira de a gente ficar meio ligado quando o Senhor vai voltar? Porque na concepção deles poderia ser 30, 40, 50 anos depois. E Cristo disse, olha, observem que ninguém vos engane, porque quando chegar o momento de eu voltar aqui para a terra para buscar os cristãos, vai acontecer uma série de coisas. Que coisas? Terremotos, o amor das pessoas vai esfriar, vai ter pestes em vários lugares, a fome. Aí, hoje, vai ter pessoas que vão dizer assim, pastor, isso aí sempre teve. Terremotos, pestes, né? Só que daí Cristo foi explicando e comparando como as dores de parto assim acontecerá. Ele estava explicando de que sempre aconteceram isso, mas perto do fim, tudo isso se intensificaria muito. E tanto que hoje, até no Brasil, nós que nós não temos nenhuma falha geológica, temos terremotos no Brasil. E cremos como isso sendo o cumprimento das Escrituras. Esfriamento do amor. O que está acontecendo com as famílias hoje? Há pouco tempo atrás nós víamos até faixas de famílias se encontrando, encontro da família tal. Acabou. Se você encontrar isso, encontros de família é uma raridade, porque é cumprimento das Escrituras, pelo menos eu creio dessa forma, como um sinal do fim. Um outro sinal muito interessante, o profeta Oséias anunciou que os dias seriam abreviados. Espera aí, eu te digo de uma forma muito sincera, eu estudo as Escrituras desde a minha juventude. E quando eu lia isso, mas espera aí, como que, será que vai ter uma norma? Daqui a pouco vai diminuir o dia de 24 horas para 20? Mas estamos vivendo hoje isso. Antigamente, por exemplo, né? Antigamente as pessoas diziam, nossa, mas quando chegar o Natal agora, até mesmo os mais jovens percebem essa corrida, né, desenfreada, é cada semana, cada mês, tudo voando, é um cumprimento bíblico apontando para o fim. E quando que será o fim? Como que será o fim? Segundo as Escrituras, e é o que eu creio hoje, esse Cristo que morreu e ressuscitou, ele voltará de uma forma invisível, o que a Bíblia chama de arrebatamento. Inclusive está sendo abordado nos desenhos dos Simpsons, uma das últimas séries, é só acompanhar, desenhos. Eu fico pensando o que os Simpsons, que é um desenho da elite global, né,
porque eles sabem que é algo que vai acontecer. Quem é que escreve os Simpsons? Os Simpsons, eu não sei lhe dizer agora quem escreve, mas são desenhos do grupo, né, lá de Hollywood, né, tudo que produzem os filmes. E interessante é que tanto nos filmes quanto nos desenhos sempre existem mensagens subliminares. O que a mensagem subliminar faz? Ela prepara o consciente, prepara aquela camada social para que o fato que vai acontecer não seja tão abrupto e gere um impacto tão grande. Então, em termos de arrebatamento, e eu creio que vai acontecer quando? Veja, o próprio Cristo disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas, através das Escrituras, nós podemos ver de que os sinais podem despertar e abrir os olhos para que estejamos atentos. Como que vai acontecer esse arrebatamento? Cristo volta até as nuvens e todo ser humano que crê em Deus, na pessoa de Cristo, primeiro os mortos serão ressuscitados. Então hoje, biblicamente, nenhuma pessoa ainda foi para o céu ou para o inferno. Vamos lá, Adão e Eva lá no paraíso morreram. Os profetas, Moisés, os discípulos, ninguém, Maria, mãe de Jesus, não está no céu. Não tem nenhuma fonte bíblica que aponte para isso. Mas isso, senhor, isso é da sua cabeça ou não? É da linha da igreja? Bíblia. Ou é Bíblia? Fundamento bíblico, essa que é a questão. Tudo isso, hoje, é bom colocar aqui essas ideias, porque nós estamos aqui num bate-papo sobre a atualidade. Mas nós temos igrejas que defendem veementemente que existe céu, existe, né? Sim, morreu, vai para o céu, se o cara for. Biblicamente, e eu creio hoje, veja, existe a terra, nós estamos morando aqui, e existe o céu, onde todos os salvos irão morar por toda a eternidade. Porque biblicamente, todo ser humano, eu, você, nós somos um espírito que temos uma alma, o intelecto, as emoções, o raciocínio, e moramos num corpo. Esse corpo aqui vai terminar. Vive aí 80, 100 anos, morreu. O corpo vai voltar ao pó da terra, como diz a Bíblia. Quem é que vai ressuscitar? É a alma, ou é o espírito? A Bíblia nos deixa claro, e eu creio dessa forma. Então, ninguém ainda foi para o céu nem para o inferno. E onde que é o inferno? O inferno é um lugar que foi preparado para o diabo, que desobedeceu a Deus, e todos aqueles que também desobedecem a Deus. Como que é o inferno? Um lugar onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. E a Bíblia diz que o remorso da pessoa não se acabará. Nossa, é algo terrível, e é terrível. Agora, quando acontecer esse evento do arrebatamento, vai desaparecer uma grande parte de pessoas da terra. E isso nós só conseguimos entender hoje pela fé, porque é uma doideira, né? É algo muito doido. Então, pensa comigo aqui, volta a Cristo, agora se encaminhando para o fim do mundo. Volta a Cristo até as nuvens, num piscar de olhos, e a Bíblia diz que é como um relâmpago. Poxa, um relâmpago é muito rápido. Nesse tempo do relâmpago, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam, se encontram lá, e em segundo lugar, os vivos que creem em Deus, na pessoa de Cristo, serão arrebatados. Vão sumir. Então, daqui a pouco, se a pessoa é um cristão, tem fé, ela está dirigindo o carro, acontecendo o arrebatamento, ela vai desaparecer, ela vai sumir. Pensa quanto caos vai gerar no mundo. E é por isso que já tem um movimento preparando todas as coisas para quando isso acontecer, dizer que foi uma ação alienígena. Tem uma série de encaminhamentos que estão já se preparando para tentar explicar isso. Mas o que vai acontecer é dessa forma. Então, uma grande parte de pessoas vai desaparecer, vai sumir. Como é que é aquele ditado que diz, quem crê em mim não morrerá, quem vive... Cristo disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Tem a ver com essas... Exato, tem tudo a ver. À luz das Escrituras, qualquer ser humano, nós temos a vida, e aqui nessa vida escolhemos aonde passaremos a eternidade. Então, podemos morrer, o corpo é a primeira morte.
A segunda morte é quando passarmos pelo juízo final, o julgamento de Deus. Pois haverá um momento, Odi, que todo ser humano, lá desde o primeiro até o último, o pobre, o rico, o preto, o branco, todos estarão diante de Deus para o julgamento. Mas Jesus, isso vai levar quanto tempo? Mas diante da eternidade, aí é que está. Eu li numa ocasião, um sábio escritor escreveu assim, para nós entendermos a eternidade. Se uma pomba, a cada 1000 anos, pegasse uma gotinha do Oceano Atlântico e levasse até o Oceano Pacífico, quando ela levasse todo o oceano, estaria terminando o primeiro dia da eternidade. Eternidade, sem fim. E isso a gente só consegue aceitar e crer pela fé. Então, nessa questão de fim do mundo, vai acontecer o arrebatamento, vai sumir muitas pessoas, e daí, Odi, biblicamente, vai assumir o governo mundial, um líder mundial. E será que isso não nos chama a atenção do que está acontecendo no mundo, a preparação? Tudo se encaminhando para um líder mundial assumir, porque isso está completamente, né, escrito nas Sagradas Escrituras. Isso não é tentar adequar o que está acontecendo ao mundo ao que está escrito? De forma nenhuma. Nós vemos de que, quando acontecer o arrebatamento, vamos por partes, tá? Tá, daqui a pouco a pessoa diz assim, alguém que está assistindo, não, mas eu não creio nisso. Ok, você vai ficar. É puro e simples. Porque vai subir quem tem fé. É a fé que nos aproxima de Deus, não são boas obras. Então, acontecendo esse arrebatamento, então, mortos em Cristo ressuscitam, os que estão vivos são arrebatados, ok. Imagine o caos aqui no mundo. Tem início, nesse momento, um período que a Bíblia chama de grande tribulação, que vai durar 7 anos. E no período da grande tribulação, vai ter muitas decepções e frustrações. O mundo estará um caos. Bom, mas não precisa muito, né? Do jeito que está indo. E esse líder mundial, hoje, ele vai exigir que ele seja adorado, que é o anticristo. Então, o anticristo, nós podemos afirmar, e eu digo isso junto com o parecer de teólogos renomados no mundo, que o anticristo, Satanás, ele já está personificado num ser humano. Não sabemos quem. Isso é mistério. Mas essa pessoa vai assumir o domínio do planeta por 7 anos. É candidato, então. É candidato. E daí, Odi, algo que me chama também a atenção para poder comentar nesse bate-papo nosso aqui. Agora, nessa fruto aí nem vamos usar o termo, porque depois na internet, inclusive, cortam, né, derrubam. Se usa termos, né, da PAN, tem coisa. Então, esse tempo que a gente está vivendo, quando se chega em qualquer lugar, o que nós temos que mostrar? A mão ou a testa para poder medir a temperatura, higienizar. Consegue perceber que há uma preparação? E na Bíblia está escrito de que esse líder mundial, ele vai exercer um domínio total, aonde só vai comprar e vender quem tiver a marca. Essa marca, pode ser um chip, pode ser, sei lá, até mesmo uma pulseira, um cartão de crédito, pode ser, isso não muda. Mas só vai comprar e vender quem tiver a marca. Então nós vemos uma preparação já. A população está aceitando e está sendo uma coisa normal. Você chega no mercado, você chega no banco, está aqui o atendente apontando, né, o medidor na sua testa. E algo que também chama muita atenção a mim como pastor, como estudioso da palavra de Deus, de que no mundo já existem milhões de pessoas que andam com o chip. Esse chip eletrônico, ele é do tamanho de um grão de arroz. E eles fizeram todos os testes, então a pessoa que tem o chip não precisa mais chave para abrir o carro, para abrir a casa, quando chega no mercado, só a mão dela, enfim, está ali. Agora, interessante que esse chip só funciona bem em 2 lugares do corpo. Então, voltamos. A Bíblia Sagrada, um livro tão antigo, não aceitado por muitos, diz que esse governo mundial vai dominar
E as pessoas que vão poder comprar e vender são as que têm a marca na testa ou na mão direita. Aonde que funciona esse chip? Que muitos países da Europa já usam. Até mesmo aqui no Brasil já tem notícias de que eles vão aceitar isso. Ele funciona bem na mão direita, aqui nessa parte aqui, entre esses dois dedos, ou embaixo aqui desse couro aqui na testa. É algo interessante, né, que nos chama a atenção, pois a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Mas aí vem o diferencial, hoje, que eu quero me reportar agora. A Bíblia Sagrada não é simplesmente um livro. Eu mesmo escrevi um livro, Motivado para Viver, mas são ideias minhas. Agora, o conteúdo da Bíblia Sagrada foi divinamente inspirado. São em torno de 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Agricultores, reis, médicos, pessoas de diversas, mas todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, por Deus. Então, tudo aquilo que está escrito é uma realidade. Aconteceu. Mas essa realidade que o senhor descreveu não aponta para o fim de tudo? Nós vamos ter não vai ser o fim da própria Bíblia? Não vai ser o fim de Deus? Não vai ser o fim de... Não vai ser o início de um novo mundo? Deixa eu trazer mais quem sabe um compêndio aqui. Acontecendo o arrebatamento, esse desaparecimento dos fiéis, para esclarecer bem, não é alguém que faz parte de uma igreja, porque tem muitas igrejas hoje que são tão fanáticos que eles dizem, a minha igreja é a certa. Isso é um erro, já se constitui um pecado aí. Porque quem são os seguidores de Cristo? Aqueles que obedecem os ensinos que ele deixou. Então, acontece o arrebatamento, tem início o período da grande tribulação que vai durar por 7 anos. Tá aí depois. E depois, Odi, segundo as Escrituras, e eu creio muito nisso, eu já tive 2 vezes em Israel, conhecendo os principais pontos lá da Terra Santa, e segundo as Escrituras Sagradas, no final desses 7 anos, o anticristo que estará dominando, governando o planeta, vai enxergar. O que vai acontecer? Cristo vai descer com todos os salvos, esses que foram arrebatados, lá em cima de Jerusalém. Não vão descer mas até em cima, e vai se cumprir profecias que dizem, principalmente voltado ao povo judeu, porque Jesus era judeu, e Jesus veio como Messias do povo judeu, mas o povo judeu não aceitou. Tanto é que o povo judeu até hoje está esperando o Messias. E, biblicamente falando, quando chegar esse Messias dos judeus, será o anticristo. E daí, quando Cristo descendo lá em cima de Jerusalém, então a Bíblia diz que acontecerá algo muito forte. A guerra de Gog e Magog, onde o enfrentamento das nações, aí a coisa vai ser pegada. E vamos dar uma descansada aí, vamos fazer o nosso último intervalo e já voltamos aí, porque o assunto está complicado. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Conecta aí. Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano.
Muito bem, estamos de volta então com o painel Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para a Sicredi. E veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos num assunto aqui que não se sabe aonde começa, não se sabe aonde vai terminar. Eu queria lhe perguntar o seguinte, bom, não sei se eu vou lhe colocar numa saia justa aí ou não, mas não é a intenção. O senhor, tenho certeza, sabe responder. O senhor está baseando, tudo que o senhor está dizendo aqui, o senhor tem como base a Bíblia. Bíblia, tudo. Tudo que a religião católica, outras denominações que também têm os seus princípios na Bíblia, não tocam praticamente nesses assuntos. Eu não vou poder lhe responder, eu não, né? Assim, quem sabe onde eu... Talvez eu tivesse entrevistar um católico. Eu responderia, mas quem sabe, né, não teria uma colocação muito feliz. O que eu vejo é que no decorrer do tempo houve algumas inserções, né, ao ensino cristão. Não vou entrar agora nessa, mas tem várias coisas que foram implementadas, né? Foram implementadas. Por exemplo, história. Claro, quando estive em Israel, passamos em Roma também, é algo que houve uma mudança por parte da Igreja Católica de começar a batizar crianças. E os cristãos católicos não eram batizados de crianças até o ano 432. Eram batizados como Cristo. Como que Cristo foi batizado? Mergulhando completamente no Jordão. É uma outra situação. Aí quando estivemos lá em Roma, todas as catedrais têm o tanque batismal, que é uma piscina aqui, quase do tamanho do estúdio aqui onde estamos gravando. Houve uma mudança. Faziam orações, daí foram feitas algumas implementações. Então, esse conhecimento da palavra de Deus vai abrindo os nossos olhos. Eu consigo perceber hoje que eu lido hoje tanto com empresários aqui da nossa cidade, pessoas de alto conhecimento, como pessoas que são, né, de baixo conhecimento, e eu vejo que o fato delas conhecerem esses assuntos da Bíblia cria uma perspectiva completamente diferente de mundo, de vida, porque nós estamos aprendendo algo que não é um ensino meramente humano, mas um ensino que Deus deixou para todos nós. Como nós estávamos falando sobre o fim do mundo, gente, vai muito longe para o fim, porque o fim mesmo, a Bíblia mostra que esse planeta vai ser completamente destruído pelo fogo. A primeira destruição foi pela água, e quando Noé saiu da arca com o dilúvio, apareceu o arco-íris, e o arco-íris mostra o quê? Uma promessa de Deus dizendo, nunca mais vou destruir a terra com água, mas com fogo. E nós sabemos que hoje tem bomba aí para todo lado, nos satélites e na Terra, então isso vai se cumprir. Porém, passados 7 anos da grande tribulação, vai ser implantado na Terra, segundo as Escrituras, eu creio nisso, muito, vai acontecer o milênio, onde Cristo vai governar. Cristo, o Cristo que veio, que morreu, ressuscitou, ele vai ser a autoridade maior. E pela Bíblia nós vemos de que durante o milênio as pessoas voltarão a ter a vida longa que tinham lá da antiga. Depois de ser anticristo. Depois do anticristo, porque o anticristo vai ser aprisionado. E depois desse milênio então vai acontecer o grande juízo do trono branco, onde todas as pessoas serão julgadas, e assim, a grosso modo aqui falando, você creu? Então, céu, vida eterna, eternidade com Deus. Você teve a oportunidade, não creu, viveu segundo as suas ideias, qual o teu destino? Toda a eternidade no inferno, lugar de choro, pranto, ranger de dentes. E um detalhe, quem mais falou do inferno na Bíblia? Jesus. O Filho de Deus, Odi, é a pessoa que mais falou. Eu estou estudando todo dia a Bíblia e vejo isso direto. Então, Cristo falou muito sobre o inferno para que a gente não vá lá. E para a gente não ir, para o ser humano não ir para o inferno, ele precisa fazer uma escolha. O quê? Só crer, basta crer.
O senhor entende que a Bíblia é um livro complexo, tão complexo, que pode haver vários entendimentos? É possível, sim, a pessoa até pegar um texto bíblico e desvirtuar, criando uma heresia. É por isso que a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, ela passou pela Septuaginta, né? O que é isso? 70 líderes renomados, confiáveis, fizeram a tradução da Bíblia sem a interferência de ninguém. E depois que esses 70 fizeram a tradução e todos eram iguais, então é que se adotou a Bíblia Sagrada como esta sendo verdadeira a sua mensagem, o seu conteúdo. Eu creio hoje que a Bíblia Sagrada é um livro super atual, porque assim como ela registra tudo o que aconteceu lá antigamente, e ela traz hoje, levando a nossa vida para essa fé, para essa confiança de que tudo isso é verdadeiro. Quando a gente lê, por exemplo, a passagem quando o povo de Deus saiu lá da escravidão do Egito e chegaram em Jericó, tive lá também. Jericó era uma cidade com altos muros, era impossível entrar naquela cidade. Deus disse, vão lá que vocês vão entrar. Mas como? Deus manda rodear a cidade e 2 milhões de pessoas deram 7 voltas ao redor de Jericó. E o que a Bíblia registra? História. Que Deus afundou os muros. E aí, detalhe, vai lá em Jericó, a arqueologia comprova. Os muros estão lá afundados. Quer dizer, a Bíblia não está inventando historinha, né, para poder enganar as pessoas. Tudo é uma realidade. Então, o que aconteceu, está comprovado que aconteceu. E isso que Deus está colocando para nós como mensagem real e verdadeira, é o que nós precisamos entender hoje para viver uma vida melhor. O senhor acha que nós estamos caminhando apressadamente para o fim de tudo? Eu creio que sim. A minha concepção, o meu entendimento hoje, é que nós estamos bem perto, muito perto de um acontecimento global de proporções inimagináveis, que é o cumprimento da Bíblia Sagrada. E eu vejo que esse up, esse grande boom, vai acontecer com o arrebatamento da igreja, dos salvos. Quem que é? Pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser... Sim, porque toda pessoa que crê. Porque quando falamos esses assuntos, hoje, com certeza, muitos estão assistindo isso e rindo, dizendo, mas que loucura, que doideira. Sabe o que eu quero dizer? Que o apóstolo Paulo é um dos discípulos que mais revelações teve da parte de Deus. O tempo está no fim, mas desculpe mais uma vez, como é que vai ficar a questão, digamos, das diversas crenças que existem no mundo afora? Digamos, nós temos a igreja cristã, islâmica, judaísmo... Porque não é a igreja que salva hoje. Sim. Aí essa é o X da questão. Tira a igreja, bota, digamos, a fé que tu tem. Aí é que está. O que salva uma pessoa é a fé em Deus através de Cristo. É aí que vai vir à tona quem é quem. Mas esse arrebatamento vai fazer distinções ou não? Não, quem crê. Não pode ter pessoas de igrejas de diversas. Agora, uma pessoa que não crê no conteúdo das Escrituras, com certeza não vai ser salvo. Por quê? Se no momento que você fala com um islâmico, ele crê no ensino, um espírita até diz que crê em Deus, mas ele não crê na morte de Cristo como sendo ele o Salvador. Não, crê na reencarnação, sabe? Então, vai vir à tona, nós veremos que realmente vai se cumprir a palavra de Deus na vida daqueles que creem. Então, eu diria, nós chegando quase no final desse bate-papo tão bacana e controverso, né, para quem não tem o conhecimento, né, da Bíblia, mas é algo que vai acontecer, é algo que eu posso dizer assim, hoje, o tempo vai passar, acontecendo o arrebatamento, eu digo, ué, mas cadê o pastor Edgar? Porque eu creio que Deus me amou e a minha fé em Cristo, por Ele ter morrido na cruz, é essa fé que vai me levar para o céu, é essa fé que cura as minhas doenças e perdoa os meus pecados.
50 segundos para o senhor encerrar mais uma vez aí. Quando é que vamos ter o próximo bate-papo seu com o público aí? Olha, a qualquer momento aí vamos continuar esse papo, porque é muito importante. E eu até diria, você que deseja ter um maior esclarecimento, nos procure. Eu estou à disposição. Erechim, né? A Igreja Brasil para Cristo está na Sidney Guerra 915, saída para Gaurama. E também posso passar, de tudo isso que nós estamos falando, as referências bíblicas, porque é muito importante você, na sua casa, abrir a sua Bíblia. Ué, mas sabe que é verdade o que ele está falando, está escrito aqui. Eu acho que isso é muito importante. Creia na Bíblia. Ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Segundo o pastor disse antes, mais atual do que o Jornal de Manhã. Verdade, verdade. Então, muito obrigado, pastor Edgar Radetzky, mais uma vez, aqui contigo hoje, por atender ao convite aqui. Esperamos que tenha sido do agrado aí, cada um se aprofunde do jeito que quiser. A todos também, boa noite e até uma próxima. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma de lar.